tarde, pessoal do 6º ano da Escola Paulo Ferraz e também os alunos da Escola Antônio Jesuíno, da professora Soelma, viu? Vamos estar dando continuidade na aula de hoje. A gente continua lá na página 138 e na página 138 a gente vai continua falando sobre o nosso sistema nervoso e os problemas e cuidados que a gente deve ter com o nosso sistema nervoso. Não é possível, na verdade, se prevenir todas as alterações que atingem o sistema nervoso, pois não conhecemos as causas de várias delas. No entanto, é sabido que muitas alterações em outros sistemas, por exemplo, pode ter um problema com outro sistema do nosso corpo, como vocês vão ver o exemplo do livro de vocês, e que acaba atingindo o sistema nervoso, Aí ele dá 2 exemplos. Por exemplo, ele diz assim, no caso de uma alteração no sistema cardiovascular, pessoas que têm problema de hipertensão, ou seja, pressão alta, o problema é no sistema cardiovascular. Mas ele diz o quê? Que afeta diversos órgãos do corpo, incluindo o cérebro. Ou seja, o cérebro faz parte do sistema nervoso, mas alguns problemas que chegam a atingir outro tipo de sistema, como o sistema cardiovascular, no caso da pressão alta, pode chegar a atingir também o sistema nervoso. E além da pressão alta, também a gente tem outro exemplo que o livro de vocês cita, a questão do AVC, o derrame cerebral, como é conhecido. O AVC, como ele também fala aí desse derramamento, ele diz o quê? Que pode provocar morte de tecidos de uma parte do cérebro. Ou seja, o AVC vai acontecer com o paciente e o que vai ser afetado? O que vai ser afetado, na verdade, vai ser uma parte desse cérebro que pode morrer no momento do AVC. Ou seja, alguns problemas que atingem outros sistemas, que eles se manifestam em outros sistemas, eles acabam também atingindo o nosso sistema nervoso. E exemplo disso aí, a gente tem a pressão alta, as pessoas que são hipertensas, e a gente tem também como exemplo aí a questão do AVC. E aí, pessoal, a gente ainda tem mais outro problema, eu até coloquei para vocês aqui, a poliomielite. A poliomielite ou paralisia infantil, já que a gente está falando de problemas do sistema nervoso, ela é uma doença causada por um vírus, e olha só essa situação. Esse vírus, ele ataca principalmente os neurônios. E quem são os neurônios que eu expliquei na aula passada? Os neurônios são, na verdade, as principais células que fazem parte do sistema nervoso. Então, tá aí, Ele diz que como consequência vai ocorrer a paralisia e a atrofia, que é a mesma coisa de degeneração e perda das funções dos músculos e de movimentos voluntários, podendo levar à morte do paciente. Então, ele diz aí que também há outros casos de paralisia provocada por traumatismo na medula espinhal e que acaba atingindo também o sistema nervoso. Então, problemas no sistema nervoso, problemas que acontecem com outro sistema, como a gente citou o exemplo aí do sistema circulatório e que acaba, na verdade, atingindo o nosso sistema nervoso. Na outra página, a gente tem a saúde do sistema nervoso. O que é que se deve evitar para a gente manter o nosso sistema nervoso saudável, Eu tenho que deixar de ser sedentário, eu não posso ser sedentário. O que é sedentário? É aquela pessoa que ela não pratica nenhuma atividade física, nenhum tipo de atividade física, nenhuma caminhada, nem nada, nem corre, nem pratica academia. Pessoas desse tipo, eles são chamados de sedentários. E o sedentarismo, ele pode provocar problemas no sistema nervoso. A gente tem a questão também do excesso de peso. Deve-se evitar o excesso de peso, a gente não engordar demais,
porque o excesso de peso também pode prejudicar o sistema nervoso. O fumo, a bebida alcoólica, lá no final do capítulo vocês vão ver os perigos do álcool, né? O que é que ele faz com o cérebro, com o cerebelo, principalmente essa parte que é responsável pelo equilíbrio do corpo, né? E que acaba provocando acidente e até a morte de outras pessoas. Então, a questão de gordura, né, que eu já falei para vocês, evitar o acúmulo de peso no corpo. E além de tudo isso, aí vocês veem a imagem do livro de vocês muito bonita, pessoas praticando atividade física, né? A gente vê aí um grupo de pessoas jogando voleibol, dizendo que é uma forma de prevenir as doenças do sistema nervoso. E embaixo tem mais, ele diz, pratica atividade física orientada por especialista, porque elas ajudam a diminuir as tensões, né? A gente, muitas coisas para fazer, acaba ficando tenso e isso prejudica o nosso sistema nervoso. E ele diz mais, reserve parte do seu tempo para o lazer, praticar alguma coisa que você gosta de fazer, né? Ele diz assim, dê preferência, realize atividade que desenvolva algumas habilidades ou que permita alteração com a natureza ou com as pessoas. Procure conversar ou desabafar com familiares e amigos. Às vezes você está preocupada, aquela mente, né, bem estressada, e aí você conversa com alguém, com um colega, com um amigo, e aí, a partir do momento que você está fazendo aquilo ali, né, às vezes a pessoa vai lhe aconselhar e você vai desestressar, né, evitar algum problema. Muitas vezes não é fácil, mas vale a pena tomar a iniciativa, porque isso fortalece os vínculos afetivos entre as pessoas. Às vezes pode ser necessário procurar profissionais como psicólogos ou psiquiatra, né? Pessoa realmente com o sistema nervoso abalado, tenso, com muitas coisas, às vezes não consegue dormir direito, né? E aí, o primeiro momento deve-se procurar um psicólogo. Se caso tiver necessidade, aí esse psicólogo, ele vai orientar um psiquiatra. Então, são cuidados que nós devemos ter, medidas que nós devemos adotar no nosso dia a dia para prevenir alguns tipos de doença como o nosso sistema nervoso. E aí, pessoal, depois ele fala sobre substâncias psicoativas, drogas, né? Esse primeiro momento, essa droga que ele fala aqui, são medicamentos, né? Pessoas que elas acabam se viciando demais em medicamento. Qualquer coisa, ela tem que tomar um medicamento, né? E às vezes também afeta o sistema nervoso. Além disso, a gente tem as drogas depressoras, né, que diminui a atividade do sistema nervoso central e pode provocar sonolência e movimentação lenta, né? São remédios antidepressivos que eles acabam causando essa sonolência nas pessoas. Tem as drogas estimulantes, que ao contrário, elas aumentam a atividade do sistema nervoso central, diminui o sono e torna a pessoa mais nervosa e agitada, entre outros sintomas. Então, são coisas que devem se evitar. E as drogas perturbadoras ou alucinógenas produzem uma mudança na qualidade do funcionamento do sistema nervoso central, podem causar alucinações. Nesse caso, a pessoa vê, sente coisas que não são reais. Então, essas drogas, né, como são usadas, as ilícitas, como a gente chama, normalmente ela provoca essas mudanças no funcionamento do sistema nervoso e as pessoas começam a ver alucinações e tudo mais, né? Então, essas drogas, elas devem ser evitadas porque causam problemas ao nosso sistema nervoso. O fumo e as bebidas alcoólicas são drogas lícitas, isto é, permitida por lei, para maiores de 18 anos. Isso não quer dizer que elas não façam mal. Muito pelo contrário, todas as drogas podem causar sérios distúrbios físicos e psíquicos. Então, certo mesmo, o conselho nesse momento é, se você vai tomar um medicamento, deixe para você tomar um medicamento pela orientação médica. Não pode, só porque está sentindo uma dor, pegar qualquer medicamento e tomar. Evitar a questão de drogas depressoras, né? Melhor a gente
praticar atividade física, se envolver com outras coisas, conversar, para não se tornar uma pessoa dependente desse tipo de medicamento. E também as drogas que provocam alucinações, que são exatamente essas chamadas de ilícitas. Fumo e bebida alcoólica simplesmente prejudicam demais o nosso sistema nervoso, né? E tem a dependência de droga, tem um texto, tem um cartaz dizendo luto contra as drogas, aprenda a dizer não, né? Então ele colocou aí uma garrafa, né? Uma planta, colocou cigarro e drogas injetáveis. Então, que a gente deve lutar contra as drogas e não ceder a nenhuma delas, né? Aí tem um texto a dependência, depois vocês vêem um texto aí sobre o álcool, né? Que ele inicialmente alivia a tensão e dá uma sensação de relaxamento. À medida que aumenta a concentração dele no sangue, os centros nervosos se controlam, que controla o raciocínio, os reflexos, a coordenação motora e a memória passa a funcionar de forma lenta, né? E aí a gente vê uma imagem de um automóvel, né? Acidente, o que tem acontecido muito com pessoas que elas bebem e vão dirigir e o álcool acaba também atingindo o sistema nervoso. Do outro lado a gente vê o fumo, que eles dizem que comparando com os não fumantes, os fumantes têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão, entre outras doenças, né? E aí, pessoal, eu quero deixar para vocês, para a gente corrigir de hoje a 8 dias, as questões da página 144 e 145, tá bom? 144 e 145. É um conteúdo bom, maravilhoso. Os simulados de vocês já foram elaborados nesse conteúdo, então é só estudarem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? E que nós estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. Boa tarde e ficam todos com Deus.